Phil é um aluno fracassado em uma prestigiada academia de magia, mas como ele não possui nenhum tipo de magia, ele compensa usando uma espada para derrotar seus inimigos. Um dia, durante uma aula, o professor Edward está dando uma lição sobre como as pessoas podem produzir fogo com a ajuda de catalisadores e um pouco de magia, mas, de todos os alunos na classe que ele poderia escolher, ele decide chamar Will para demonstrar o experimento, sabendo que ele é incapaz de usar magia. Ele faz isso porque é um grande hater, mas Will não tem escolha a não ser obedecer sua ordem. Então ele vai até a frente da classe e começa a tentar fazer o feitiço funcionar, mas previsivelmente nada acontece. Toda a classe perde tempo zombando dele por suas falhas repetidas. Edward manda a todos se acalmarem, só porque ele quer zombar pessoalmente de Will por ser incapaz de realizar um feitiço tão rudimentar. Will se destaca em teoria mágica, mas não tem talento mágico nenhum. Então Edward despreza por achar que pode frequentar uma escola de magia sem qualquer magia. Um aluno da classe lança o feitiço de fogo de seu assento para ativar o catalisador na frente de Will, e enquanto Edward não se preocupa nem um pouco com a segurança de Will, ainda seria ruim para seu histórico se seu aluno queimasse até a morte, então ele pede a Sean para se abster de fazer coisas imprudentes como essa no futuro. Sean pede desculpas e diz que só estava tentando ajudar um pouco, já que Will obviamente não conseguiria fazer a demonstração. Com isso dito, Edward conclui o experimento e começa um discurso sobre como a magia é suprema neste mundo, então pessoas que não têm talento para ela não têm direito de existir nesta academia de magia, e tudo isso é dito enquanto olha diretamente para Will. Depois da aula, Will se sente exausto de tanto ódio que estava recebendo, mas as pessoas adoram odiá-lo, então Sean segue para fora da classe para continuar mexendo com ele. Felizmente, ainda há algumas pessoas que estão do lado de Will, como Colette, que vem correndo em sua defesa. Sean pergunta por que Colette está defendendo Will, já que ela é uma aluna de honra e Will está a meio ponto de ser expulso da escola, mas ela diz que isso não importa, pois Will é a pessoa mais gentil que ela já conheceu e ele trabalha muito mais do que qualquer um deles jamais trabalhou. Sean fica atônito por um momento, mas então começa a rir, pois, por mais gentil ou trabalhador que Will seja, isso não muda o fato de que ele não pode usar magia e Will certamente nunca se tornará um Magivander sem magia. Sean e seus amigos deixam Will em paz por enquanto caminham juntos. Colette diz a Will para não se preocupar com o que Shea e o professor Edward disseram, pois eles só fizeram isso para humilhá-lo, mas Will diz que está tudo bem, pois ele realmente não é capaz de usar magia e, além disso, ele se considera sortudo, já que o ódio deles fez com que uma garota bonita como Colette quisesse sair com ele. Colette fica envergonhada quando ele diz isso, então ela diz a Will que a bajulação não vai fazer com que ela queira sair com ele, mas Will diz que estava apenas dizendo um fato, pois ele acha Colette realmente bonita. Isso deixa Colette ainda mais envergonhada e ela quase se apaixona por Will naquele momento, então ela o empurra um pouco para poder pensar claramente e manter a calma. Ela é tecnicamente uma nobre, então não pode se apaixonar tão facilmente. Depois de recuperar a compostura, ela olha para Will, mas ele está ocupado olhando para o céu, pois está especialmente bonito hoje. Há muito tempo, as pessoas deste mundo viviam em uma constante escuridão, com medo dos seres celestiais que as governavam. No entanto, tudo mudou quando a gangue dos Magos das Sombras se uniu para se opor aos celestiais e trazer a luz do céu para todos. Esses magos ficaram conhecidos como os Magivanders, são considerados o ápice da magia, de modo que nenhum mago vivo hoje foi capaz de viver à altura do título. Colette se pergunta se a donzela do gelo, Albisvina, está cuidando deles agora, e Will diz que tem certeza de que sim, pois sabe com certeza que ela está olhando para eles agora de sua janela no topo do mundo. Quando Will era mais jovem, ele tinha uma amiga de infância chamada Alaria, e ela contava a ele tudo sobre o sol e a lua que lia em seus livros. Ela estava especialmente animada para ver o pôr do sol, pois supostamente era muito bonito, então ela esperava que pudessem se tornar Magivanders juntos um dia e ver o sol juntos. Will prometeu se tornar um Magivander com ela, mas embora possa ter sido apenas uma promessa entre crianças, Alaria realmente trabalhou duro para que isso acontecesse e, logo, ela escalou até o topo da torre através de todo o seu trabalho árduo. Em contraste, Will não tinha talento nenhum para cumprir sua promessa, mas ainda está tentando seu melhor para subir na torre, mesmo que seja apenas um sonho delirante. No entanto, mesmo com sua determinação inabalável, isso não o impede de desmoronar como um biscoito quando é repreendido. Will pediu ao professor Werner para se acalmar um pouco, mas Werner está justamente zangado, pois Will foi novamente para a masmorra, apesar de saber o quão perigoso era, e foi até o 7º andar. Ele está preocupado que Will acabe se matando a esse ritmo, então Will implora por perdão, mas também pergunta se pode ganhar seus créditos extras agora. Werner ainda está bravo com ele por ir à masmorra sozinho, mas Will conseguiu voltar com a prova de que matou um guardião do mal, então ele é recompensado com 2 pontos de crédito extra. Will comemora com seu animal de estimação enquanto Werner prepara a papelada, mas enquanto faz isso, pergunta a Will se ele ainda não desistiu de se tornar um Magivander. Para se tornar um,
Will precisaria primeiro avançar para um instituto superior e, para isso, precisaria de um total de 7.200 créditos. Normalmente, os alunos acumulam esses créditos em disciplinas como prática de escrita e trabalho de feitiço, mas como Will não pode usar magia, ele nunca ganhará créditos no trabalho de feitiço. Will já está ciente disso, por isso queria compensar fazendo trabalho extra na prática, mas Werner já explicou a ele que é praticamente impossível ganhar créditos suficientes apenas com a prática. Will percebe que suas chances são pequenas, mas ainda quer manter a esperança de que possa cumprir sua promessa de se tornar um Magivander. Em qualquer caso, Werner diz a Will que um Magivander está muito distante e que Will pode nem se formar se não começar a ganhar mais créditos. Werner ouviu que Will não conseguiu ganhar nenhum crédito durante seu último exame, então, a menos que ele queira falhar, ele precisa ganhar mais 4 créditos até o final da semana. Will fica chocado, pois isso significa que ele só tem 2 dias antes do prazo final. Então, sem muitas opções restantes, ele começa a vasculhar suas anotações na esperança de encontrar um monstro que possa matar e que valha 4 créditos. Ele está realmente desesperado para encontrar algo. Então, embora Warner não queira encorajar Will a entrar na masmorra, ele lhe fala sobre um monstro Baskerville no 6º andar da masmorra, e Will ainda não apresentou um desse, então ele poderia ganhar os créditos necessários ao matá-lo. Will corre até Warner para abraçá-lo em agradecimento por toda a ajuda oferecida, mas Warner lhe diz para não se agarrar tão forte, pois isso poderia colocar seu emprego em risco. Infelizmente, Shane estava do lado de fora do escritório de Warner durante toda a conversa, então ele sabe que Will está planejando entrar na masmorra para matar o Baskerville. Como um verdadeiro hater, ele planeja ir lá para matá-lo primeiro, para que Will não consiga créditos suficientes para permanecer na escola. Um tempo depois, Will chega ao 6º andar da masmorra e está de bom humor, já que ele já lutou contra um Baskerville antes, então deve ser uma vitória fácil para ele. Seu animal de estimação não acha uma boa ideia Will entrar nisso com tanta confiança, mas Will diz que não há nada com o que se preocupar, desde que ele tenha cuidado com o sopro de chamas do Baskerville, ele não se queimará como da última vez. Mas para encontrar o Baskerville, ele depende de Kiki para farejá-lo. Enquanto isso, Shane e seus amigos estão em sua missão de hater para garantir que Will seja expulso da academia. Seus amigos odeiam Will igualmente, então planejam matar o Baskerville primeiro e, depois disso, espancar Will para mandar uma mensagem. Todos concordam com o plano, mas um de seus amigos pergunta se é realmente seguro para eles estarem tão fundo na masmorra com apenas 3 pessoas. Shane se ofende com a pergunta, dizendo que ele é mais do que suficiente para manter todos seguros. Os outros deixam pra lá, pois não querem irritar Shane, então Shane continua caminhando enquanto internamente odeia Will. Na opinião dele, alguém que não pode usar a magia não deveria nem ousar falar sobre os Magivanders, então a mera visão de Will ofende. Quando eles chegam mais fundo na masmorra, Shane se vira para informar seus amigos sobre o que precisam fazer, mas um segundo depois um de seus amigos é socado tão forte que se choca contra uma parede e não há como ele ter sobrevivido a isso. Shane permanece calmo ao enfrentar o monstro, mas o outro cara começa a surtar completamente. Will ouve os gritos do cara e instantaneamente percebe que alguém deve estar em apuros, então ele corre para ajudar. Ele não pode acreditar que há outras pessoas tão fundo na masmorra, mas pelo som que acabou de ouvir, elas não podem estar muito longe. Quando Will chega ao local de todos os gritos, ele se esconde atrás de uma parede e vê alguém disparando bolas de fogo desesperadamente no monstro enquanto se molha de medo, mas nenhum de seus ataques está tendo efeito. O monstro é um sentinela maligno e, pelo que Will sabe, vale 10 pontos. Will nunca viu um pessoalmente antes, pois o habitat dos sentinelas deveria ser mais profundo na masmorra, então não faz sentido que ele tenha subido até o 6º andar. Mais importante ainda, a pessoa que está sendo atacada é Shane e nenhum de seus feitiços está surtindo efeito no sentinela, então ele não tem chance. O primeiro pensamento que vem à mente de Will é ir salvar Shane, mas então ele tira um momento para pensar e chega à conclusão de que Shane tem odiado ele desde o primeiro dia, então por que Will deveria sentir qualquer obrigação de salvá-lo agora, já que ninguém saberia se ele simplesmente deixasse Shane morrer. Ele está prestes a fechar os olhos e fingir que nunca esteve lá, mas então ele tem um flashback de um momento com Alaria, quando ela lhe disse que gostava de como Will era gentil e corajoso, por isso ela lhe deu um par de óculos como presente. Will ainda tem aquele mesmo par de óculos até hoje e, se ele quer continuar sendo a mesma pessoa que Alaria sempre gostou, ele precisa deixar de lado suas mágoas pessoais e salvar Shane, mesmo que ele seja um hater. Enquanto o sentinela está prestes a matar Shane, Will chega e bloqueia o golpe com sua espada. Ao mesmo tempo, na academia, o professor Edward entra correndo no escritório de Warner para dizer que Shane e seus amigos entraram na masmorra juntos sem permissão. Ele quer que Warner use seu familiar para rastreá-los antes que se matem, então Warner pega seu pássaro e pergunta em que andar eles estão. Edward responde que devem estar no 6º andar e, assim que Warner ouve isso, ele fica aliviado,
pois isso significa que Vil está com eles e enquanto ele estiver lá, pode lidar com qualquer monstro que apareça. Ele usa sua bola de cristal para mostrar a Edward o que Vil está fazendo agora e ele está enfrentando o Sentinela e absolutamente dominando. Em um piscar de olhos, Vil já cortou um dos dedos do Sentinela e, quando o Sentinela tenta contra-atacar, ele bloqueia o golpe no ar e recua para criar espaço. Vil então avança novamente e o Sentinela não consegue acompanhá-lo de forma alguma. Então, antes que perceba o que está acontecendo, Vil já está em cima dele e esfaqueia seu ombro. Cheyenne não pode acreditar no que está vendo, pois nunca pensou que Vil seria tão forte. Até Edward fica chocado. Então Warner explica a ele que Vil é uma anomalia incrível. Ele possui uma força sobre-humana que um mago nunca poderia alcançar. Tem um corpo mais durável que um telefone Nokia e habilidades de observação incrivelmente precisas que lhe permitem entender a estratégia de um inimigo e formular contramedidas depois de ser atacado uma vez. Assim, quando o Sentinela tenta cortar Vil novamente, ele é capaz de prever perfeitamente o ataque e se esquivar, cortando o braço do Sentinela no processo. Vil pode não ser capaz de usar a magia, mas ele é mais do que capaz de compensar isso com sua espada. Enquanto o Sentinela se contorce de dor, Vil agarra a espada do Sentinela com uma mão e se prepara para finalizá-lo de uma vez por todas. O Sentinela dispara uma explosão de plasma como um último esforço, mas um único golpe da espada de Vil é muito mais poderoso. Então Vil corta o Sentinela ao meio, reivindicando sua vitória. Depois que tudo termina, Vil se aproxima de Cheyenne para perguntar se ele está bem. Cheyenne ainda guarda rancor contra Vil, mas Vil acabou de salvar sua vida, então ele morde a língua. No entanto, mesmo depois de testemunhar toda aquela luta e o quão capaz Vil é, isso não impede Edward de odiá-lo ainda mais, pois ele não suportará que alguém sem magia seja mais forte que estudantes com magia. Edward sai do escritório de Warner furioso, e enquanto Warner está orgulhoso de Vil por salvar Cheyenne, ele é ainda bravo com ele por se colocar em perigo. No entanto, mais uma vez, ele conseguiu derrotar o monstro, então Warner concede a Vil 10 pontos por matar o Sentinela. Vil corta o Sentinela ao meio, reivindicando sua vitória. Quando tudo termina, Vil vai até Xion para perguntar se ele está bem. Xion ainda guarda rancor contra Vil, mas Vil acabou de salvar sua vida, então ele morde a língua. No entanto, mesmo após testemunhar toda a luta e o quão capaz Vil é, isso não impede Edward de odiá-lo ainda mais, pois ele não tolera um ser sem magia ser mais forte que os alunos com magia. Edward sai do escritório do diretor furioso e, enquanto o diretor está orgulhoso de Vil por salvar Xion, ele ainda está zangado por ele ter se colocado em perigo. No entanto, uma vez que ele conseguiu derrotar o monstro, o diretor recompensa Vil com 10 pontos por matar o Sentinela. 5 anos atrás, Vil era motivo de piada de toda a escola devido à sua falta de magia. Aparentemente, a única razão pela qual ele foi aceito na escola em primeiro lugar foi porque ele era amigo de Elaria. Mas, como ela já havia se tornado uma maga de Vander na época, não havia mais motivo para a escola fingir ser gentil com ele. Vil teve que suportar todo o ridículo esse tempo todo, mas isso não o impediu de trabalhar duro para se formar. O diretor acompanhou Vil para ser avaliado pela diretora e, obviamente, ela tinha suas dúvidas sobre se Vil estava apto para essa escola ou não. Mas, uma vez que ela lhe entrega uma espada e começa o teste, Vil consegue contra-atacar cada um dos feitiços de fogo dela em uma fração de segundo. Ela fica tão impressionada que diz que Vil está autorizado a permanecer na escola. Vorkir fica um pouco surpreso, pois não achava que seria tão fácil convencê-la. É verdade que Vil não tem nenhuma magia, mas, mais importante, ela acha que será divertido ter alguém como Vil por perto. Vil pergunta à diretora se ele pode ficar ao lado de ele novamente se ele se tornar forte o suficiente, e ela lhe diz que ele terá que trabalhar muito e permanecer impassível diante dos desafios ao longo do caminho. Mas, mesmo assim, não há garantia. No entanto, enquanto Vil sai, ela comenta que será divertido ver o que Vil pode conquistar. Voltando ao presente, Vil está atualmente na aula do diretor, enquanto ele ensina a todos sobre a Torre da Magia. Subir a torre significa avançar para o Instituto Superior até o andar mais alto, onde você se tornará um Magi de Vander. Atualmente, existem 2 métodos para se tornar um Magi de Vander: criar um novo tipo de magia ou ganhar mais de 7.000 créditos nesta escola. Mas é muito raro inventar uma nova magia, então os alunos geralmente se concentram em ganhar créditos. No entanto, como está em uma aula de recuperação, todos aqui correm o risco de serem expulsos da escola, especialmente Vil. Depois que as aulas terminam, Colette se encontra com Vil e pergunta como ele está se sentindo, já que as aulas de recuperação do diretor são notoriamente rigorosas. Vil concorda que o diretor é um professor rigoroso, mas, para ser honesto, ele está feliz que o diretor seja gentil o suficiente para oferecer aulas de recuperação, já que a maioria dos professores não se importaria em fazê-lo. Enquanto viram uma esquina, há uma comoção acontecendo, então eles escutam e ouvem os amigos de Shin elogiando por derrotar o Sentinela maligno. Não questionaremos como ele sobreviveu, mas, de alguma forma,
Quando ele acordou, a única coisa que mais viu foi Shi e um sentinela maligno derrotado. Todos acreditam que Shi é incrível por conseguir matar um monstro tão poderoso quanto um sentinela maligno, mas, no fundo, Shion sabe que é uma fraude, já que quem realmente o derrotou foi Vil. Nesse momento, ele percebe Vil passando e toma isso como um insulto pessoal, então ele vai até Vil e começa a provocá-lo novamente. No entanto, é muito mais difícil para ele ver Vil como inferior, sabendo que Vil poderia facilmente derrotá-lo agora, mas está apenas escolhendo não fazê-lo. Ele solta o casaco de Vil e começa a se afastar sem dizer uma palavra. Então, quando Xian se vai, Colette pergunta a Vil se algo aconteceu entre os dois, e algo definitivamente aconteceu. Enquanto isso, Edward acaba de invadir o escritório da diretora Cauldron e está exigindo que Vil seja expulso imediatamente. Cauldron pergunta por que Edward de repente quer expulsar Vil do nada, já que ele está no seu 6º e último ano na academia, então eles não podem simplesmente expulsá-lo sem um motivo. Edward tenta argumentar que Vil não pode ser permitido ficar nesta escola, pois ele é um guerreiro, não um mago, e ele não tolerará alguém que não pode usar magia tentando superá-lo. Cauldron pega os registros de Vil e aponta que Vil tem notas excelentes em redação e seus relatórios de magia são incrivelmente perspicazes. Então, além do fato de que ele não pode usar magia, ele é a definição de um aluno perfeito. Se seu sonho fosse se tornar um magia de Vandeer, então ele poderia facilmente se destacar em qualquer outra profissão que escolhesse, e é dever da academia produzir pessoas de aprendizado para o dia fadado. No entanto, Edward afirma que o fato de Vil querer se tornar um magia de Vandeer é o problema, e Cauldron pode ver os pontos de Edward, então ela propõe uma solução. Ela diz a Edward para ir pessoalmente testar Vil, e se Vil não passar no teste de Edward, então ele está livre para expulsá-lo, se quiser. Edward pergunta se Cauldron tem certeza de que quer deixar o teste de Vil nas mãos do seu maior inimigo, e Cauldron diz que está tudo bem com isso, já que não fará diferença. Na verdade, ela acha que será mais divertido ter aquele conhecido como a Vípera Negra testando Vil. De volta ao lado de Vil, ele está se preparando para sua próxima aula e pede a Colette para ajudá-lo a abrir seu armário. Ela faz isso felizmente e ele se desculpa por sempre fazer isso por ele, já que ele não pode usar magia. Ela diz que não se importa, mas então ela percebe a espada de Vil em seu armário e pergunta se ele ainda está treinando com ela. Vil diz que sim, mas ele não conseguiu permissão para usá-la enquanto está na escola, e, de volta ao seu dormitório, seu colega de quarto não o deixava fazer nada perigoso. Ele e Colette depois vão à biblioteca para estudar juntos e Vil está levando isso muito a sério, apesar de já ter aprendido este tópico antes. Colette diz para ele pegar leve, já que ele já está no topo da classe em redação, mas Vil diz que precisa continuar estudando com o máximo de esforço, já que não pode perder um único crédito e, além disso, ele gosta de aprender a história a partir das perspectivas das outras raças, especialmente porque ele pode se relacionar com os anões. Eles marcham para a guerra contra magos poderosos, mas nunca desistiram, apesar do desafio. Nesse momento, Colette percebe que Vil tem um fio de cabelo branco na cabeça e diz que provavelmente é porque ele está se sobrecarregando. Ela se oferece para arrancá-lo para Vil e, mesmo que Vil diga que ela não precisa, ela ainda quer muito fazer isso. No entanto, no meio da sua paquera, Edward aparece atrás de Vil e diz para ele ir ao salão de feitiços sozinho, porque há algo que ele precisa fazer. Pouco depois, Vil chega ao salão de feitiços e Edward diz que oferecerá a Vil uma aula especial de recuperação, então ele deveria ser grato por isso. Vil não pode acreditar que Edward lhe ofereceria uma aula de recuperação, mas isso ainda mostra que ele não tem boas intenções. Ele quer ver do que Vil é realmente capaz, então dispara um tiro de advertência para deixar Vil saber que isso é sério e lhe diz que, se ele conseguir desferir um golpe, Edward lhe concederá 5 créditos em feitiços. Caso contrário, se ele falhar, será imediatamente expulso. Ele também diz a Vil que não tem permissão para recusar este teste, então começa a lançar um feitiço para derrubar Vil. Enquanto isso, Vorker acaba de ser convocado para o escritório de Cauldron e ela pede desculpas por chamá-lo com tão pouco aviso, mas achou que Vorker deveria ser informado do que Edward está fazendo. Ela lança um feitiço para mostrar a ele o teste que Edward está dando a Vil e proíbe Vorker de interferir por qualquer motivo. Ela acredita que é justo que Edward tenha seu pedido atendido, já que Vorker teve o mesmo quando pediu para vigiar Vil. Mesmo assim, Vorker acha cruel demais deixar Edward, de todas as pessoas, ser o responsável por testar Vil, pois ele é um homem que quase se tornou um magia Vandeer. Ele pode ter falhado, mas ainda possui um poder equivalente ao de um, então Vil está em sério perigo agora. Até agora, Vil conseguiu evitar ser atingido pelos feitiços de Edward, mas Edward tem usado apenas magia negra de baixo nível até agora, então Vil não pode acreditar na quantidade de poder que Edward está produzindo. Vil precisa revidar de alguma forma, então tenta correr por trás de Edward e dar um chute, mas Edward consegue bloqueá-lo facilmente com um feitiço de escudo. O escudo é forte demais para Vil quebrá-lo desarmado, e Edward o chama de desesperado por pensar que poderia atravessar um escudo mágico com um chute. Edward então o lança para longe e Vil começa a se preocupar
antecipar que talvez não haja maneira de vencer, já que Edward é simplesmente forte demais para ele. Edward diz a Vil que se limitará a 2 feitiços, um para atacar com fogo e outro para se defender dos ataques rudes de Vil. No entanto, mesmo que seja apenas um feitiço de ataque, alguém que domina aquele feitiço pode superar alguém que aprendeu 1000 feitiços. Edward está lançando simultaneamente seu feitiço de fogo e Vil sabe que será ruim para ele se for atingido, então começa a correr, mas Edward ainda consegue atingi-lo e é possível ver que Edward está gostando disso, pois parece que ele está conduzindo uma sinfonia de gritos de Vil. Eventualmente, Vil cai no chão e percebe que não há maneira de vencer Edward assim, mas se ele tivesse sua espada, pelo menos poderia enfrentar Edward. Do lado de fora do salão de feitiços, Colette estava guardando suas coisas em seu armário e estava muito preocupada com Vil, pois Edward pedir para Vil vir sozinho para aulas de recuperação não podia ser um bom sinal. De repente, Kiki aparece correndo para a sala coberta de sangue de Vil e ela estava tentando pegar a espada de Vil em seu armário, então Colette percebe que algo realmente ruim aconteceu com Vil e abre seu armário para que possam levar a espada para ele. Enquanto Vil está deitado no chão, Edward caminha lentamente em sua direção, dizendo que Vil nunca poderá se tornar um Magivander se não conseguir superá-lo ali. A magia sempre reinou suprema, mesmo no passado, quando os anões foram à guerra contra os magos. Contra um exército de 10.000 anões, tudo o que era necessário era um mago para aniquilá-los todos. A espada nunca vai se comparar à varinha, mas, mesmo que as chances sejam insuperáveis, Vil ainda quer se tornar um Magivander. Ele fará o que for necessário para conseguir isso. Edward não consegue entender por que Vil iria a tais extremos para se tornar um, então pergunta se Vil tem algum objetivo nobre que ele quer alcançar. Vil diz que quer estar ao lado da garota que ama, mas Edward acha isso um motivo estúpido. Pode parecer ridículo para Edward, mas Vil fez uma promessa a Elfie, não importa o que seja necessário, ele quer ser capaz de ver o pôr do sol com ela. Nesse momento, Colette chega ao salão de feitiços e joga a espada de Vil para ele. Agora que ele está finalmente armado, Vil consegue contra-atacar o feitiço de fogo de Edward. Edward fica chocado por Vil ter conseguido cortar o feitiço, mas percebe que é porque a espada de Vil é especial. Mesmo assim, ele ainda pretende provar que Vil não é para um mago. Vil está aterrorizado com as chamas de Edward e, se possível, teria fugido dessa luta há muito tempo, mas enfrentar Edward é a única maneira de Vil seguir em frente, então ele corre em direção a Edward, desviando de todos os seus ataques, e já que finalmente está perto o suficiente, corta a barreira de Edward e arranha a bochecha de Edward com sucesso. Edward é forçado a admitir que Vil passou no teste, então concede-lhe seus 5 créditos e se afasta. Vil desaba no chão de exaustão e Colette corre para parabenizá-lo pela vitória, mas ele já desmaiou completamente. Caldon elogia a performance de Vil e Vorker diz que sua estratégia de mergulhar no ataque para fechar a distância e atacar de um ponto cego foi brilhante e, o que é ainda mais impressionante, é que o golpe de espada foi poderoso o suficiente para superar o escudo de Edward. Então, Vil pode ter o que é necessário para se tornar um Magivander. Afinal, em um flashback, vemos o momento em que Elfie presenteou Vil com seu par de óculos de proteção e, logo depois de fazer isso, ela teve que se despedir, pois estava indo para o topo da torre. No entanto, enquanto ela se afastava, Vil chamou Elfie e jurou a ela que encontraria uma maneira de escalar a torre também, para que eles pudessem ficar juntos, mesmo que todos estivessem contra ele e ele não pudesse usar magia. Vil jura que cumprirá sua promessa e verá o pôr do sol com ela um dia. Elfie ficou comovida com o discurso de Vil, então ela se virou com lágrimas nos olhos e disse que esperaria por ele o tempo que fosse necessário. Quando Elfie finalmente partiu, Vil jurou que essa seria a última vez que ele choraria ou agiria de forma patética. Voltando ao presente, Vil está atualmente ocupado com suas entregas de jornais, já que ele precisa trabalhar em muitos empregos para pagar sua mensalidade. Em sua rota habitual, ele acaba encontrando Donna e o cumprimenta calorosamente, desejando sorte em sua rota de entregas. Donna também diz que visitará a taverna mais tarde, então Vil diz que estará esperando por ele. Enquanto Vil corre para terminar suas entregas, ele acaba tropeçando em algo, degraus e derramando jornais por todo lugar, mas isso não é um problema, pois com sua velocidade ele consegue facilmente pegar todos os papéis no ar e evitar cair. Ele acabou deixando um jornal passar, então ele caminha para pegá-lo, mas ao fazer isso, ele nota um artigo sobre Elfie e como ela triou mais um tipo de magia original. Ela é a primeira pessoa a triar 12 diferentes feitiços de magia original e Vil fica feliz em ver que ela ainda está trabalhando duro lá em cima, então ele também vai se esforçar aqui. Ele está prestes a se mover novamente, mas então ele percebe que há outra seção no artigo que diz que Elfie fez pessoalmente um pedido à academia e ele fica totalmente surpreso com isso. Ele imediatamente corre para o seu quarto e começa a perguntar ao seu colega de quarto,
Host se ele pode ajudá-lo a fazer um item mágico em curto prazo. Host pergunta qual é a grande pressa. Então Vil conta a ele sobre o pedido que Elfie fez e ele quer ser o único a atendê-lo. Ele não tem aulas hoje, então está livre para priorizar os pedidos e começa a se vestir. O trabalho é coletar núcleos de gelo dos andarilhos do gelo, pois aparentemente ela precisa de muitos cabalistas mágicos e todos os alunos participantes serão compensados de acordo. Vil só precisa dos itens mágicos de Host para ajudá-lo. Host brinca que Vil é muito direto com seu pedido, mas não tem motivo para recusar, então entrega a Vil seus novos e melhorados itens mágicos, pelos quais Vil é muito grato. No quarto andar da masmorra, Vil acabou de chegar para começar a coletar núcleos de gelo, mas já há muitos alunos lá para fazer a mesma coisa. Mesmo assim, Vil esperava por isso, já que Elfie é famosa, então ele vai dar o seu melhor. No entanto, assim que ele está prestes a começar, uma grande explosão ressoa na caverna e parece que foi causada por Shen, que acabou de explodir vários andarilhos do gelo. Seus amigos o elogiam pela demonstração de habilidade, mas internamente Shen está agonizando pelo fato de ainda estar longe do nível de força que Vil demonstrou naquele dia. Quando Vil vê Shen, ele fica honestamente impressionado com o poder mágico que ele usou, embora pareça realmente zangado com algo. Em qualquer caso, com todos esses alunos aqui, Vil nunca terá a chance de matar qualquer andarilho do gelo. Sua única escolha é ir mais fundo na masmorra. À medida que Vil desce, ele acaba vendo uma garota em perigo. Então ele salta para a ação e momentos depois todos os 3 monstros foram cortados ao meio. A garota fica chocada com o que acabou de testemunhar, já que é a primeira vez que ela vê um estudante de magia usar uma espada para lutar. Vil pergunta se ela está bem e, depois que o choque inicial passa, ela diz que está bem e se apresenta como Iris. Cortamos para uma palestra com Warner, onde ele está falando sobre a grande realização de criar nova magia, um feito tão grandioso que justifica o avanço incondicional até o topo da torre de magia, e a nova magia geralmente recebe o nome da pessoa que a criou ou de palavras associadas a ela. Por exemplo, o feitiço de magia negra Daxdaras que Edward usou é nomeado após um mago de tempos antigos chamado Filho Vasmondaras. Então, se qualquer um dos alunos aqui conseguir criar uma nova magia, estará gravando seus nomes na história para sempre. Um estudante levanta a mão e pergunta a Warner se isso significa que Elfie é uma maga incrível, e sem dúvida, Warner acredita que a Laria é incrivelmente boa em sua magia. É inédito que um único mago crie 12 feitiços originais por conta própria, então não é exagero dizer que ela é uma das maiores magas de todos os tempos. Depois de ouvir sobre as realizações de Alaria, Colette tem que admitir que ela é tão incrível quanto Vil havia dito que era, mas sua amiga Rose começa a provocá-la por estar com ciúmes de Alaria porque está apaixonada por Vil. Colette fica envergonhada e grita com Rose por dizer coisas tão ridículas, mas isso causa uma perturbação na aula, então Warner se vira e diz para ela se sentar e ficar quieta. Enquanto isso, na masmorra, Vil e Iris estão caminhando por um corredor e, depois que Vil se apresentou a ela se lembra de ter ouvido falar dele, já que foi informada sobre um veterano que não podia usar magia apelidado de inédito sem talento. Vil fica chocado ao saber que as pessoas realmente o chamam assim, mas também nota que Iris se referiu a ele como veterano, então ele explica que tem apenas 14 anos, o que significa que está 2 anos abaixo de Vil agora. Isso a torna uma aluna do 4º ano, mas Vil está curioso sobre algo, então ele pergunta se ela não sente nenhum desprezo por ele devido à sua falta de magia, mas Iris não vê por que deveria desgostar de Vil por algo assim, especialmente quando ele a salvou alguns minutos atrás. Mesmo que ele não possa usar magia, ela tem um respeito sincero por pessoas que têm seus próprios talentos especiais. Vil fica um pouco constrangido, então ele muda de assunto e pergunta a Iris se ela está aqui por causa do pedido de Elfie, e Iris confirma, dizendo que quer ser útil para os magos Vander e um dia espera se tornar uma das pessoas que sustentam o céu, e ela não está falando metaforicamente, a propósito. Neste mundo, as pessoas não podem ver o verdadeiro céu porque seu mundo está escondido pelas tremendas energias dos magos Vander, que cobrem tudo e criam um falso céu conhecido como a Grande Barreira, e segundo as lendas, quando a Grande Barreira cair, o mundo será novamente envolto em escuridão e uma grande calamidade começará. É por isso que os alunos são motivados a cumprir os pedidos dos magos Vander, não apenas porque os admiram, mas também porque acreditam que isso ajudará a apoiar sua missão de sustentar o céu. Iris menciona que teve a honra de conhecer a Laria pessoalmente antes, e Vil fica surpreso, então ela começa a contar como isso aconteceu. Ela estava encurralada na masmorra um dia e, quando sua vida começou a passar diante de seus olhos, ela não viu saída. No entanto,
antes que pudesse ser devorada. Uma grande parede de gelo envolveu todos os monstros que a estavam atacando, e ela se virou para encontrar a Laria lá, perguntando se ela estava bem. Foi uma experiência que ela nunca esquecerá, e é por isso que ela quer fazer tudo o que puder para ajudar a Laria. No entanto, mesmo tendo vindo buscar os núcleos dos andarilhos do gelo, ela não conseguiu encontrar nenhum e seu feitiço de busca não está detectando nada também. Então ela assume que outros alunos devem ter derrotado todos, mas Vil não acha que esse seja o caso. Ele mostra a Iris um fragmento de gelo que os andarilhos do gelo deixam para trás quando se movem, que normalmente tem cerca de 1 milímetro, mas este é enorme. Isso só pode significar que deve haver um andarilho do gelo poderoso por perto, provavelmente em algum lugar que o feitiço de busca de Iris não consegue detectar. Iris pergunta a Vil como ele pode saber tudo isso se ele não pode usar magia. Então ele explica que estuda magia porque acha incrível, mas não é onipotente, especialmente não dentro de um lugar como a masmorra. Então ele, que não tem magia, tem que usar todo o seu conhecimento, sabedoria e experiência para compensar isso. Iris pergunta o que Vil quer dizer com experiência, e como estão em uma sala grande, a experiência de Vil lhe diz que está prestes a haver uma batalha contra um chefe. Quando o andarilho do gelo tenta atacá-los de surpresa, Vil avança para levar Iris para um lugar seguro. Quando ela finalmente percebe o que está acontecendo, identifica o monstro como um Rex de gelo. Um Rex de gelo é a forma mais alta de um andarilho do gelo e vale 6 créditos sozinho, então é basicamente um monstro-chefe especial do quarto andar. O Rex de gelo dispara um laser de gelo em sua direção, então Vil salta para fora do caminho para evitar ser congelado até a morte. Ele coloca Iris no chão e pede que ela fique para trás enquanto ele lida com o Rex de gelo, mas Iris o avisa que ataques físicos não funcionarão contra o Rex, pois qualquer coisa que ele toque será instantaneamente congelada. Por esse motivo, o combate corpo a corpo foi completamente descartado como uma opção e geralmente acreditasse que a única maneira de lidar com ele é com ataques mágicos de longa distância. Mas Vil não está preocupado, pois ele tem um plano em mente para lidar com o Rex. Quando ele começa a carregar outro disparo de laser, Vil prepara o item mágico que conseguiu com Rost e avança em sua direção. Ele evita o feixe de gelo e pousa atrás do Rex antes de deslizar por baixo dele. O Rex não consegue acompanhar Vil, então começa a disparar em direções aleatórias, e enquanto não está prestando atenção, Vil usa o item mágico para se prender ao corpo do monstro antes de correr ao redor da sala para enredá-lo. Logo ele tem o Rex completamente envolto em fios e Vil declara que as principais fraquezas dos Rex de gelo são magia de fogo e ataques explosivos. Assim, quando o Rex de gelo está prestes a disparar outro feixe em sua direção, Vil ativa o item mágico e faz com que o fio se inflame, indo até as bombas que estavam presas ao gancho e causando uma grande explosão. O Rex de gelo é reduzido a uma pilha de escombros, então Vil recolhe a ferramenta e faz uma anotação mental para agradecer a Rost por sua ajuda mais tarde. Iris está atônita com o que acabou de ver, mas então sua verdadeira personalidade aparece e ela comenta que Vil é muito mais forte do que os rumores faziam parecer. Ela se pergunta como deve relatar suas descobertas, mas enquanto pensa, Vil chama sua atenção e diz que conseguiram um bom núcleo de gelo, então podem voltar agora, e Iris sorri em concordância para manter sua persona e evitar suspeitas. Algum tempo depois, Iris vai para a Torre dos Magos, e enquanto caminha pelos corredores tirando seu disfarce, ela revisa o que aprendeu ao seguir Vil. Ele realmente não pode usar magia, mas compensa isso de maneiras criativas. Isso, junto com seu incrível senso de batalha e experiência, significa que, embora ele não seja qualificado para ser um mago, é um guerreiro incrivelmente talentoso. Quando chega ao final do corredor, ela se dirige a uma grande porta e a abre para se encontrar com os magos Wender. Ela pede um momento do tempo deles e se desculpa se está interrompendo algo importante, mas K diz que não há necessidade de se desculpar, pois estavam apenas tendo uma reunião entediante. No entanto, a situação ainda é terrível, pois se a barreira do céu fosse rompida agora, o mundo certamente seria destruído. Os anfitriões celestiais que os observam além do céu sobrepujariam instantaneamente com o número de magos que tem agora, então precisam encontrar mais magos promissores para ajudar na luta que está por vir no dia fatídico. Caso contrário, a calamidade e a lenda se concretizarão e não podem permitir que isso aconteça. Eles perguntam a Iris como foi sua missão de observação e se ela encontrou alguém útil. Ela confirma que conseguiu encontrar uma pessoa promissora que poderia ser útil para a causa, o sem talento que não pode usar magia, Vil sofrer, e ela recomenda que ele seja admitido na torre. Careta e Lanor são contra a ideia, mas Zé acha que poderia ser divertido, enquanto Ali prefere reservar sua opinião sobre o assunto. Zé honestamente não se importa com quem é, desde que seja útil,
mas ele acha que seria loucura trazer uma pessoa sem magia para cá. Eles estão prestes a começar uma discussão sobre isso, mas Karetos acalma e diz que não precisam tomar uma decisão agora, pois o grande festival de magia ocorrerá em breve e podem usar os resultados para decidir. Os mais úteis naturalmente acabarão nas posições de topo, então se Will não conseguir, ele não estava destinado a estar na torre. Com isso, encerram a reunião e todos se teleportam para fora, restando apenas Ali, que fica feliz em saber que Will ainda está tentando manter sua promessa. Então, ela diz que estará esperando por ele o tempo que for necessário. Este foi o fim do episódio 3. Obrigado por assistir. Inscreva-se para não perder a próxima parte. Ao ver esses resultados, os Magi de Vander concordam que os alunos promissores serão revelados durante o festival e começam a partir. Alaria permanece para trás, mais uma vez, promete esperar por Will. Um pouco mais tarde, vemos os alunos sendo testados e descobrimos que um estudante precisa de pelo menos 7.000 créditos para avançar ao Instituto Superior, sendo esta uma condição absoluta para se tornar um Magi de Vander. Os alunos se envolvem em combates com criaturas que parecem sentinelas, e Colette demonstra sua habilidade de luta. Sion também se destaca, destruindo um golem, e é anunciado que ambos passaram no exame. Colette agora tem 7.300 créditos, e Sion tem 9.800. Will também luta contra um golem, mas é ridicularizado por tentar socá-lo em vez de usar magia. Will se distrai com alguns estudantes e é derrotado, o que só aumenta as zombarias, já que comentam sobre como ele não consegue usar magia e nem arranhar um golem. Então, alguns alunos impressionam a todos com suas habilidades. A garota se chama Lehana e o garoto é Vigor. A magia deles é muito impressionante, e eles derrotam facilmente um golem, passando no exame com um total de 10.020 créditos cada um. Outro aluno avança e usa a magia de gelo para anexar cristais de gelo a vários golems. Esses fragmentos se transformam em flores de gelo, e o garoto congela facilmente vários desses golems. Esse garoto se chama Julius, e os outros alunos ficam impressionados por ele ter congelado até seus próprios golems. Julius passa no exame como os outros melhores alunos, mas com 10.050 créditos. Julius declara guerra aos outros melhores alunos, e eles usam suas habilidades para destruir a flor de gelo de Julius, aceitando seu desafio. Todos os outros alunos ficam impressionados com os três, pois já está confirmado que eles irão para o Instituto Superior. Eles também são os únicos com mais de 10.000 créditos. Os créditos são usados para medir o potencial de um estudante, mas Will não tem créditos suficientes para se formar, muito menos para avançar ao Instituto Superior. Este é o último ano de Will na escola, e ele tem apenas 5.500 créditos. Julius insulta Will e instrui para que ele nunca mais apareça em sua presença. Os amigos de Julius o elogiam demais e estão certos de que ele será recrutado no próximo grande festival mágico. Will os ouve e não acredita que já é hora do festival novamente. No almoço, Colette diz a Will que sua única opção é ser recrutado no festival, pois avançar ao Instituto Superior apenas com escrita e prática não é realista. Ele tem menos do que os 7.000 créditos necessários, mas ainda há uma chance de que ele seja recrutado e possa ascender a torre. Will concorda com ela, mas ela não é a única com essa ideia. Todos os outros alunos estão tentando mudar suas situações e estarão determinados durante o festival. O grande festival mágico é realizado a cada 2 anos, com várias competições onde magos poderosos descem da torre como recrutadores. É uma competição entre alunos de diferentes facções da torre e há várias delas. Colette tem certeza de que, se uma dessas facções escolher Will, ele certamente será admitido como membro da torre. Will sabe, no entanto, que isso raramente acontece, e ele teria que realizar algum tipo de magia que deixasse um alto mago envergonhado. Além disso, como Colette explica, existem pessoas chamadas observadores, que aparecem para capturar talentos excepcionais e levá-los para a torre. Will ouviu falar desses observadores, mas aponta que eles são apenas uma das 7 lendas da academia. Will não acredita que alguém sem talento como ele deveria tentar se destacar no festival, então planeja apenas ajudar nas operações. Colette pensa que esta é uma chance para ele mudar a maneira como as pessoas o veem, mas Will lembra que as pessoas não gostaram de como ele competiu durante o último festival, há 2 anos. Aquele festival foi considerado o pior da história, e Will diz que se destacou pelos motivos errados. Lá fora, todos praticam sua magia, e começa a parecer que o festival realmente está se aproximando. Felizmente para Will, recrutadores de outras capitais estarão presentes, então, mesmo que ele não possa ascender a torre, existem outros caminhos que ele pode seguir. O festival é uma ótima maneira para os alunos mostrarem do que são capazes, e é por isso que Colette quer que Will participe, mas ele aponta que não consegue nem usar magia. Nesse momento, Colette percebe que uma barreira
vampira foi colocada em um armário próximo. Colette tem quase certeza de que pode quebrar o feitiço poderoso, mas usa Kiki para removê-lo silenciosamente. Ao abrir o armário, eles descobrem uma escada escondida e decidem explorar o local. Lá embaixo, encontram alguns alunos apostando em quem ganhará determinados eventos do festival. Isso é jogo ilegal, e os alunos estão apostando nos melhores estudantes. Will fica chocado ao ver Sion lá, e Colette rapidamente impede que Sion cause problemas. Ela o alerta para não ficar violento, e Will se pergunta o que Sion está fazendo ali. Sion não responde, mas seus amigos ingênuos dizem que não é como se ele estivesse tentando ver as probabilidades das apostas, já que há rumores de que há uma grande diferença entre ele e os melhores alunos. Sion repreende seus amigos ingênuos, e Colette o provoca por estar preocupado com os melhores alunos. Sion, é claro, Ned aponta que os créditos que ele está atrás dele são apenas os que ele perdeu em exames de escrita. Sion tem certeza de que é tão forte quanto os melhores alunos, mas lembra que não precisa se explicar para Will. No dia seguinte, Colette oferece ir com Will à masmorra, mas ele explica que vai trabalhar na taverna. Esta taverna fica nos arredores da capital mágica, na rua dos bairros pobres. Este lugar é cheio de anões, e Will trabalha lá como garçom. Will fala com um homem que vê enquanto entrega jornais, e este homem não acredita em como Will é um trabalhador árduo. Will entrega jornais de manhã, frequenta a academia durante o dia e, à noite, trabalha como garçom. Will explica que não tem bolsa de estudos, então precisa trabalhar duro para pagar a mensalidade. O homem mais velho acha que o grande festival mágico pode resolver tudo para Will, mas Will diz que nunca poderia participar. Will é repreendido por estar relaxando, e seu chefe aponta que Rose está trabalhando muito mais. Will pede desculpas por precisar de sua ajuda no trabalho, mas Rose não se importa, pois gosta do desafio de ter que trabalhar sem magia. Um dos garçons desistiu, então Rose está ajudando Will no último minuto. O lugar fica ainda mais agitado, e todos os anões mostram como Will se dá bem com todos. Mais tarde, Rose se pergunta por que Will não pede ao patrão para lhe arranjar um emprego melhor remunerado. Will explica que já causa problemas suficientes para o patrão e não se importa de trabalhar para os anões. Eles são pessoas fortes que Will respeita muito, e eles o acolheram de braços abertos. Nesse momento, Will deixa cair uma colher, e, quando ele se abaixa para pegá-la, Julius entra no lugar. Julius insulta a aparência da taverna e zomba de Will por trabalhar lá. Ele acha que é um bom ajuste, afinal, já que é justo que alguém sem talento como Will sirva anões bárbaros. O velho não se sente insultado, e Julius se pergunta o que significa o olhar em seus olhos. Julius lembra a ele que eles são uma raça inferior. Julius emigrou de outro mundo e, ao chegar, ordena aos presentes que saibam o seu lugar antes de se sentar. O mundo dos anões foi destruído há muito tempo pelo exército celestial, e os anões escaparam para este mundo. Julius continua a insultar a taverna e exige ser servido. Ao contrário dos elfos, os anões são tratados com desprezo, e se um anão tocasse num mago, sua posição estaria em risco. As tensões aumentam quando o velho anão claramente fica irritado. Host traz alguma comida para Julius, mas ele e seus amigos insultam a comida, dizendo que só agradaria a um bárbaro. Julius então chama os anões de bestas imundas e ordena que saiam do seu país. O grupo Woody se diverte, mas Host percebe que Will ficou muito sério. Julius e seus amigos pensam que Will está lá para servi-los, mas ele exige que retirem tudo o que disseram. Julius fica irritado, mas Will explica que há muito significado na comida dos anões e que não deveria ser zombada. Todos observam em choque enquanto Julius, de forma rude, aponta que nenhum deles pode usar magia e que, se algo é nojento, ele o chamará de nojento. Julius então chuta a comida em direção a Will, e seus amigos o avisam para não pensar em revidar. No entanto, Will imediatamente derruba os dois amigos de Julius, deixando-os inconscientes com um único movimento. Ele diz a Julius que a selvageria entre eles é mais sem sentido do que a dos anões. Julius fica furioso, explicando que não é humilhado assim há muito tempo, e seu poder começa a se manifestar, congelando a sala. Ele avisa Will que ele acabou de escolher briga com a pior pessoa possível, e Will mal consegue desviar do ataque perigoso de Julius. A situação fica mais intensa quando Julius consegue prender Will contra a parede e usa sua varinha para atormentá-lo, pressionando uma de suas flores de gelo, mas ele fica chocado ao ver que Will ainda está desafiador. Julius decide que congelar Will não será suficiente para satisfazê-lo e exige que ele entre no grande festival mágico para que possa humilhá-lo na frente de todos. Will destrói parte do gelo de Julius e declara que participará do festival. O velho não tenta impedir Will, mas Roche percebe que é tarde demais, pois Will está realmente irritado agora. Julius declara que derrotará Will e garantirá que ele não possa mais permanecer na academia.
dia. Will, cansado, diz que Julius terá que pedir desculpas aos seus amigos assim que for derrotado. Um tempo depois, o diretor faz um breve discurso e anuncia o início do grande festival mágico. Os olheiros da facção do fogo são orientados a ficar atentos para encontrar um talento raro entre todos os participantes. Os espectadores então observam os participantes montarem Charizards durante uma das partidas. Todos ficam impressionados com a corrida intensa, mas fica claro que Lehana vai ganhar. Isso é esperado da pessoa que chamam de Senhorita Perfeição, pois ela é a melhor da escola. O diretor Caldron observa a multidão e fica feliz ao ver que os olheiros estão misturados da multidão, com os olhos brilhando. Iris aponta que os magos vindos de fora da torre sempre causam alguma atenção. Agora, os olheiros estão em uma competição própria para encontrar os alunos mais promissores da academia. Naturalmente, Lehana vence a corrida aérea em tempo recorde, sendo a sua segunda vitória consecutiva. Iris diz que precisa ir embora por enquanto, pois tem trabalho a fazer. Ela então muda para sua outra persona para dizer que é uma certa pessoa por quem ela precisa torcer. Canon se prepara para sua partida e pensa que não pode decepcionar uma garota necessitada. Um flashback mostra Cat pedindo sua ajuda. Mesmo odiando isso, Kaia pediu para ele se juntar à sua equipe, e ele aceitou. Sion agora corre para encontrá-la e pensa em como Colette deve ter finalmente percebido que ele é um parceiro melhor do que Will. Sion fica chocado ao ver que Will também faz parte de sua equipe. Para participar da competição de ataque ao coroa do festival, cada equipe deve ter pelo menos 21.000 créditos combinados. Então, para Will competir, a única opção foi convidar Sion. Sion se recusa a ajudar alguém sem talento e se pergunta por que Will está tentando entrar em um evento de nível superior. Nesse momento, Canon sente um arrepio na espinha quando Julius entra na sala. Will lança um olhar frio, e Sion percebe que não é direcionado a ele. Colette então revela a Sion que algo aconteceu entre Julius e Will. Julius entrou na competição de ataque à coroa, então Will decidiu que precisava enfrentá-lo, custe o que custar. Sion fica furioso porque, além de Will tê-lo humilhado na masmorra, agora ele está ignorando sua presença. O festival continua do lado de fora, e os dois locutores serão um cara chamado Mike e o professor número 1 mais odiado, Edward. Mike reclama de ter que trabalhar com Edward, mas muda de opinião depois que Edward mostra o quão aterrorizante pode ser. Então é anunciado que a próxima competição será o ataque à coroa, e alguns elfos começam a preparar o campo. Eles recitam um encantamento que faz círculos mágicos gigantes se formarem por toda parte, e seu poder combinado muda toda a paisagem ao redor do estádio. Ao contrário dos outros eventos, o ataque à coroa é uma competição em equipe realizada entre equipes de 3 pessoas. As equipes começam na borda externa do campo e fazem seu caminho até o estádio central. No centro do estádio, há uma coroa, e o primeiro a pegá-la vence. Além dos obstáculos naturais, os participantes terão que evitar inúmeras armadilhas dispostas pelos professores da escola. Romper o caminho mais curto é permitido, assim como obstruir outras equipes. Descobrimos então que, de todos os eventos do festival, o ataque à coroa é o mais brutal e acirrado. Edward faz alguns comentários, mas Mike o interrompe e aponta que isso será um grande teste para seus brilhantes alunos. Mike ouviu dizer que as casas de apostas secretas favorecem fortemente as equipes de Vigal e Julius como vencedoras. A equipe de Will é a menos popular porque ele é considerado sem talento, e a multidão ri dele por ter entrado na competição. As equipes começam a avançar, mas Mne fica chocado ao ver que Will está participando. Ele tenta convencer Will a desistir, mas Will se desculpa e explica que, mesmo que isso torne um motivo de chacota, ele quer ganhar. Todas as equipes estão em posição, e o ataque à coroa começa. A equipe de Julius é a primeira a encontrar uma armadilha, que acaba sendo um grande grupo de golems. É um obstáculo em grande escala, e os espectadores se perguntam se eles conseguirão sobreviver. Nesse momento, todos ficam surpresos ao ver Will correndo diretamente em direção aos golems, mas a multidão zomba dele, acreditando que ele mal conseguiria arranhar um deles. Os espectadores veem Will correndo em direção aos golems durante o exame e assumem que ele está correndo em direção ao fim de sua vida. Mal sabem eles que a equipe de Will está bem preparada, e ele instrui Colette a seguir o plano. Colette usa magia de terra para cobrir o braço de Will com pedra, permitindo que ele destrua um dos golems com um golpe poderoso. Isso provoca uma explosão de energia no estádio, deixando a multidão sem palavras. Sion não acredita no que está vendo enquanto Will continua seu ataque feroz, e Mike declara que o primeiro a passar pela barreira dos golems é o sem talento Will. Sion não consegue perdoar a si mesmo por ser salvo por alguém como Will e fez de tudo para se tornar mais forte. No entanto, Will ainda consegue se destacar, o que deixa Sion furioso. A equipe de Will assume a liderança, mas isso significa que são os primeiros a encontrar a próxima armadilha. Will usa sua imensa força para levantar algumas pedras, enquanto Colette invoca várias espadas pelo campo de batalha. Will então utiliza habilmente essas espadas para destruir todas as armadilhas ao seu redor. Uma das armadilhas ainda permanece, mas Will a destrói rapidamente também. Mike anuncia que eles passaram pela segunda
da armadilha e se refere a Will como o vazarão desta competição. A multidão se recusa a acreditar que Will está por trás desses feitos incríveis e assume que é tudo por causa da magia de Colette. No entanto, os olheiros sabem que Will possui uma habilidade de elite para detectar e neutralizar armadilhas. Edward intervém, apontando que os movimentos de Will são os de alguém que passa todo o seu tempo em masmorras. Edward elogia Will por seu conhecimento e experiência, além de seus reflexos impressionantes. A multidão ainda é cética, mas Iris continua torcendo por Will. Uma das equipes se recusa a ficar para trás da equipe de Will, mas acaba caindo em uma armadilha de plantas selvagens. Todos fazem o possível para avançar, mas as armadilhas são implacáveis. A equipe de Will mantém uma liderança sólida, e Mike se pergunta se o sem talento Will será realmente o primeiro a chegar ao estádio. Perto dali, Julius ouve a comoção vinda do estádio e se pergunta o que está acontecendo. Ele acaba de destruir uma armadilha e sua equipe informa que Will está na liderança. Eles temem que Will vença, mas Julius não se preocupa nem um pouco e diz à sua equipe que ele cuidará disso. Pouco depois, Mike anuncia que a equipe de Will chegou à última área chamada Floresta Encantada. Aqui, Will é surpreendido por uma armadilha de círculos de corrente, mas ele simplesmente usa uma espada para cortar os círculos, fazendo com que eles se choquem e se destruam. Mike fica impressionado com a calma de Will. Edward, que foi quem armou o campo minado de magia, não faz comentários sobre o fato de Will ter passado por ele. Will avança, mas sabe que quanto mais se aproximarem do estádio, maior a probabilidade de encontrarem outras equipes. Isso significa que a verdadeira luta entre eles ocorrerá na Floresta dos Árvores. A equipe de Will está na liderança, então ele decide montar uma emboscada e esperar por Julius. No entanto, nesse momento, Will é quase empalado por um fragmento de gelo. Colette fica chocada ao ver que Julius de alguma forma chegou antes deles, e Will se pergunta se a equipe de Julius está escondida em algum lugar. Julius então ataca com uma chuva de fragmentos de gelo, e Will lembra a si mesmo de se concentrar. Will se prepara para atacar, mas todos ficam surpresos quando Kanan dissipa todo o gelo com suas chamas. Sion começa a recitar um encantamento, e Cat percebe o quão perigoso isso será, implorando para que Will fuja. É tarde demais, pois Kanan termina seu ataque com raiva e Colette precisa agir rapidamente para proteger Will de ser atingido. O ataque causa danos massivos, e a onda de choque é sentida até no estádio. Will não tem ideia do que acabou de acontecer e fica horrorizado com os estragos causados pelo ataque. Sion diz a Julius para sair do caminho, e Colette percebe que Sion estava mirando tanto em Julius quanto em Will. Sion explica que até agora estava jogando limpo, mas que agora é hora de receber o que lhe é devido. Sion exige que Will lute com ele, mas Will está absolutamente atordoado. Ele quer saber por que Sion está tão zangado, mas Sion apenas diz que não precisa de um motivo para esmagá-lo. Colette tenta impedir Sion, mas Julius interrompe seus movimentos com uma parede de gelo. Will fica preocupado quando Julius ataca Colette, mas ele precisa se defender contra Sion. Os ataques de Sion desarmam Will, que tenta lembrar Sion que aquele não é um momento para eles estarem lutando entre si. Sion se recusa a ouvir e apenas diz a Will para pegar sua espada. Para punir Julius, Sion decide lutar contra ele. Sion fica furioso e diz a William que, se ele não revidar, ele o destruirá, fazendo com que William se pergunte se lutar é a única opção que lhe resta. Enquanto isso, o público percebe a briga, e Mike pergunta a Edward sua opinião sobre a situação. Edward revela que lutar com seus próprios companheiros de equipe é contra as regras do evento e que os batedores da torre considerarão isso uma marca significativa contra eles. Mike fica surpreso ao ver que Edward está contente com a luta entre Sion e William, enquanto outros estão chateados com a decisão estúpida de Sion de começar uma briga com seu próprio time. Kiki está preocupada com o que está acontecendo, enquanto Rose também questiona a situação. Iris se junta a eles e começa a torcer por William. Rose menciona que é inesperado vê-la torcer por uma pessoa em particular, pois ele pensava que ela torceria pelo favorito do público. Iris então revela que, inicialmente, não estava interessada em William, mas que ficou obcecada por ele. Ela se pergunta se Rose também é fã, e ele menciona que ama William mais do que qualquer coisa, já que eles também são companheiros de quarto. Enquanto isso, Colette corre para parar William e Sion, mas encontra Julius, que a manda parar de correr. Caso contrário, as pessoas pensarão que ela não é adequada para seu título de princesa da Terra. Ela fica irritada e o avisa para calar a boca, mas Julius ataca com seu gelo. Ela se defende, mas vemos que ele estava apenas ativando uma armadilha, resultando em uma enorme explosão. O público fica confuso ao assistir e percebe que Julius está em vários lugares ao mesmo tempo, confrontando cada um dos outros esquadrões. Vigal fica feliz ao vê-lo, e Julius lembra de
sua declaração de lidar com ele, mas Vigal usa sua magia do vento, e vemos que era apenas um clone feito de gelo. Mike fica feliz em ver Vigal derrotando Julius, já que seu dinheiro está em jogo, mas a batedora da facção dos elfos, chamada Feliz, menciona que Vigal é mediano, pois ele nem excede nem falha em atender as expectativas deles. Feliz quer ir para casa, pois é introvertida, mas sua companheira Lef diz que ela não pode sair porque precisam relatar os eventos para Lady Lanor. Enquanto isso, William se pergunta por que Xion está tão obcecado em lutar com ele. Ele se lembra do tempo em que era intimidado e estava ciente de que era o maior fracasso, então não queria que Xion tomasse seu lado porque achava egoísta. Ele também não queria se desviar de seu objetivo de encontrar a Laria. Xion atira nele, e William foge, mas Xion usa sua magia para invocar seu guardião, que é um falcão flamejante. O falcão corre em direção a William, mas ele corta a asa do falcão usando sua espada e corre para atacar Xion. No entanto, o falcão o segue, e ele pensa que precisa cortar o núcleo do falcão para destruí-lo. Caso contrário, ele não parará. O falcão regenera sua asa e dispara fogo em William, que desvia, mas Xion ataca pela frente. William bloqueia usando seu bracelete, mesmo sendo atacado de todas as direções, ainda consegue se salvar. Edward fica impressionado com Xion, que ele pensa ter superado o nível de um estudante, pois Xion consegue usar magia de fogo de alto nível enquanto invoca seu guardião. O batedor da facção do fogo reconhece a força de Xion, pensando que, embora ele tenha menos pontos de crédito do que os 3 primeiros, o festival permitiu que ele se destacasse, e ele diz ao seu companheiro para relatar a Lord Carrot que encontraram um talento inesperado. William pergunta por que Xion está atrás dele, então Xion revela que até mesmo a visão de William o irrita porque sua determinação de nunca desistir o enfurece. Xion sentia que sempre foi ignorado e que William nunca sequer olhou para ele, mesmo sendo melhor que William em magia. Ele não se importa com a situação de William e está determinado a esmagá-lo de uma vez por todas. William fica chocado ao saber como Xion se sente e pensa na vez em que disse a Xion para deixá-lo em paz. Ele achava que seria egoísta pedir a Xion para se tornar seu amigo, já que era um perdedor, mas, no fundo, ele também queria reconhecimento. William percebe que Xion o reconhece, então decide enfrentá-lo. Xion fica feliz ao ver William olhando para ele e se prepara para usar uma magia de ataque em larga escala. Ele envia seu falcão para atacar, e William o enfrenta de frente, conseguindo cortar o núcleo do guardião. William corre para Xion, que se prepara para seu ataque final, mas Cat cria uma parede para pará-los. William se pergunta o que aconteceu com Julius, e Cat menciona que o derrotou, e ele desapareceu. Xion fica envergonhado ao ver as roupas dela, mas ela o culpa, já que foi ele quem começou a briga. Ela diz a William para ir atrás de Julius, dizendo que pode lidar com Xion. William diz a ela para não atrapalhar, mas ela começa a gritar com ele. William lhe dá sua jaqueta e agradece por tudo, o que a faz curar. Ele diz a Xion que eles lutarão em outra ocasião, mas se dirige ao estádio, e Xion lhe diz para voltar. Enquanto isso, no estádio, a multidão espera para ver quem será o primeiro a chegar, e o grupo de Julius aparece. Parece que não há mais ninguém para desafiá-los, mas William de repente chega voando e aterrissa logo atrás deles, desafiando Julius para uma luta. Enquanto isso, na torre, vemos a Laria perto da janela enquanto sua atendente Cissa vem procurá-la, mas percebe que ela está dormindo. A Laria se pergunta o que Cissa quer, e ela entrega os relatórios de seus batedores, dizendo a ela para considerar Julius porque ele poderia se tornar seu sucessor para a facção do gelo. No estádio, Julius fica feliz em ver William, pois ele não ficaria satisfeito em vencer sem humilhá-lo, mas William diz que não pretende perder. Julius cobre a área com uma névoa, então William confia em sentir a magia deles. Ele percebe que estão cercando e é atacado por trás, mas consegue desviar. William desvia de todos os ataques enquanto avança pela névoa e encontra Julius, mas é atingido por um feitiço de Horus que o surpreende. Ele se pergunta de onde veio o ataque, e Julius revela que eles nem sequer se moveram. William percebe que estava lutando contra clones de Julius. Um dos clones explode, congelando William no lugar, e Vorke fica chocado ao ver a magia de Julius, pois o feitiço de congelamento é um dos 12 feitiços originais que a Laria criou. William se pergunta como Julius pode usar esse feitiço, mas Julius responde que é simplesmente diferente, dizendo que está no nível da magia e declarando que um dia tomará tudo de Laria. William fica furioso e se liberta, mas é atacado de todos os lados pelos clones. Julius usa outro feitiço, e os clones de repente convergem, formando uma barreira que prende William. Julius invoca uma enorme cratera de gelo e a usa para esmagar William. Edward fica impressionado ao ver que Julius venceu sem sequer se mover do lugar, e Julius chama os batedores, vangloriando-se de ter aperfeiçoado a magia de Alaria e dizendo que se tornará seu sucessor. Mas o gelo de repente se quebra, e William consegue se libertar, agradecendo a Julius por ter esfriado sua cabeça, já que ele se exaltou depois que Julius mencionou Alaria. Julius se prepara para humilhá-lo ainda mais, lançando outro ataque, mas William desvia e nocauteia os dois amigos de Julius. Ele comenta que Julius não aperfeiçoou o feitiço
feitiço de Alaria, e os clones de repente começam a se despedaçar, revelando que Julius estava usando seus amigos para ajudar a controlar os clones. William diz a Julius que ele está longe de alcançar o nível de Alaria, e vemos Alaria considerando Julius, mas ela observa que não está procurando por um sucessor, mas sim por uma espada que possa estar ao seu lado. Julius cria mais clones para cercar William, mas ele consegue prever os ataques. Julius sabe que não é bom o suficiente para controlar 4 clones ainda, mas acha que eles podem servir como distrações, já que se parecem exatamente com ele. No entanto, William avança repentinamente em direção ao corpo real de Julius, que cria uma parede, mas é empurrado para trás. Julius se pergunta como William conseguiu identificá-lo, e William explica que os clones têm uma temperatura corporal negativa, e quando não são controlados corretamente, o gelo escorre de seus pés. Julius se questiona como alguém sem talento poderia saber mais sobre o feitiço do que ele, e William menciona que cresceu com Alaria no orfanato, admirando e estudando sua magia, mas nunca conseguiu alcançá-la. Alaria pensa que o trabalho árduo de William valerá a pena, e ele diz a Julius que sabe tudo sobre a magia dela. William revela que Alaria criou o feitiço quando tinha apenas 2 anos de idade, dizendo que não é nada para se gabar. Julius cai de joelhos, percebendo que estava no nível de um bebê, e começa a rir, recusando-se a perder, e invoca ainda mais clones, decidindo vencer pela força bruta. Mas William revela que costumava ser intimidado por Alaria, que tinha ainda mais clones. Julius lança seu ataque, mas William desvia e esfaqueia um dos clones. Julius fica com medo e foge, ordenando que os clones o ataquem, mas William bloqueia tudo e os derrota um por um. Ele arremessa sua espada para destruir o último clone e desfere o golpe final em Julius. A plateia não consegue acreditar que William conseguiu vencer, e Cat e Xion finalmente chegam ao estádio. Eles só precisam pegar a coroa, mas vemos Vigal pegando-a, o que deixa Mike animado. O evento chega ao fim, e Alaria pergunta a Cissa se existe uma magia que possa voltar no tempo, revelando que ela não estava intimidando William com seus clones, mas apenas queria brincar com ele sozinha. Xion não consegue acreditar que William foi capaz de derrotar Julius, mas jura ser o único a derrotá-lo. William se desculpa por não ter conseguido a coroa, mas Colette fica apenas feliz por ele estar bem, e William fica feliz por ter conseguido manter sua promessa. É aqui que este vídeo termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima.